abrir nossas Bíblias, primeira carta de João, capítulo 1. Estaremos lendo todo o capítulo, que são apenas 10 versículos. 1 João, capítulo 1, de 1 a 10. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. 1 João 1, de 1 a 10, assim lemos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por teu Filho, Jesus Cristo, agradecemos porque ele é a expressão da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor por nós. Nesta hora, Pai, em que a tua palavra foi lida, suplicamos que o teu Espírito esteja dirigindo a cada um de nós, para que possamos entender que recado tens especificamente para cada um. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos naquela série de mensagens fundamentados na palavra. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é o fundamento em que estabelecemos os princípios para o nosso viver. A música que acabamos de ouvir fala de Jesus Cristo e esse texto também é a respeito dele. O apóstolo João está escrevendo aqui para combater algo que havia sido iniciado como uma pregação errônea naquele primeiro século já. Já no início da igreja cristã, alguns erros começaram a ser pregados e João aqui escreve essa carta com o propósito de combater o que nós chamamos do gnosticismo. Havia um grupo que achava que o seu conhecimento extrapolava tudo mais, eram os mais conhecedores e aquele conhecimento especial que eles tinham apontava numa direção de que Jesus Cristo não tivesse vindo em carne, de que Jesus fosse apenas a aparência de uma pessoa, de que ele de verdade não poderia estar aqui, porque um pensamento dos gnósticos era de que na carne está o pecado. O que entra então para um segundo erro, de que tudo aquilo que a gente comete como pecado não nos contamina, porque o que é carne não contamina o espírito, e então que não teria problema de se pecar, porque
espírito está isolado da carne. João vem e começa a combater logo de início. Ele começa a combater dizendo que Jesus Cristo é aquele que era desde o princípio. Que aquilo que eles presenciaram em Jesus é de que Jesus estava, como o próprio João inicia também o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa aqui dizendo o que era desde o princípio. E ele acrescenta o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida ou ao verbo da vida. O Senhor Jesus, ressuscitado, já aparece aos seus discípulos, e eles ficam pensando que está ali um espírito. E aí Jesus diz: venham, toquem aqui, vejam os meus cravos, o lugar onde os cravos foram aplicados. Vejam aqui o meu lado. E João então testifica: Jesus veio, se tornou homem. Já no seu evangelho ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio e assumiu posição idêntica à nossa, para poder experimentar tudo que nós experimentamos sendo sem pecado, para levar sobre si o nosso pecado. João, então, nesse início aqui, ele apresenta tudo aquilo que foi experiência própria. Ele não está falando apenas de algo que ouviu dizer, ele não está falando apenas algo que seja fruto do seu raciocínio, da sua imaginação, mas ele fala daquilo que ele próprio experimentou, e não apenas ele, mas aqueles que estavam mais próximos a Jesus. Esse texto então fala a respeito de Cristo, vida, comunhão, alegria. Ele faz o contraste entre luz e trevas, verdade e mentira, justiça e pecado. Cristo já existia antes da criação do mundo, Ele é a palavra da vida, Ele encarnou-se para nos oferecer comunhão com Ele, com o Pai e uns com os outros. E nesta parte inicial dos 4 primeiros versículos, onde ele faz essa introdução de tudo aquilo que ele vai tratar em todo o restante desta carta, ele conclui o versículo 4 dizendo: essas coisas tenho escrito para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Quem não gosta de alegria? É muito bom estar num ambiente alegre. É muito bom quando a gente se diverte. Os parques de diversões estão aí para isso. Você paga para chegar ali e desfrutar de alegria. O mundo oferece alegria de determinadas formas, mas a alegria completa só em Jesus Cristo. Qualquer outra alegria é a alegria que é passageira. Mesmo esta que mencionei, de irmos a um parque de diversões, a gente sai do parque de diversões, volta para a vida normal e aquela alegria ficou para trás. Resta ainda um pouquinho a lembrança daquela alegria, né? 1, 2 dias depois você ainda lembra do quanto se divertiu. Mas o que ele está escrevendo aqui é o necessário para que tenhamos a alegria completa. Ele vai falar a respeito de luz e trevas. Ele diz que a mensagem que recebeu é de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus sendo luz, ele afugenta as trevas. Este é o conceito que nós temos. Quando estamos num ambiente escuro e acendemos uma lâmpada, parece que a escuridão vai embora, a escuridão é afugentada.
E se há um objeto que ainda permita alguma sombra, a gente pode imaginar o que é uma sala bem iluminada e cujas paredes são de espelho. O que é que vai acontecer com aquele ambiente? Vai vir luz de todos os lados, você praticamente não vai ver sombra. Jesus Cristo é luz, eu sou a luz do mundo, disse ele. E esse texto diz: Deus é luz, e nós somos o espelho dessa luz. Nós somos, com as nossas vidas, espelho para refletir essa luz de Deus. E então, ele continua dizendo que é preciso andar na luz. E para que andemos na luz, precisamos cultivar a nossa comunhão com Ele. Versículo 6, ele vai dizer: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dizemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, o texto diz: mentimos. A primeira mentira desse texto, então, que esse texto apresenta a nós, não a mentira do texto, mas a mentira que o texto nos adverte a respeito, é a mentira de podermos pensar que temos comunhão com o Senhor enquanto andamos em trevas. O que ele diz é que se nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, as trevas serão afugentadas. Se andamos em comunhão com Ele, na leitura da palavra, na oração, aquilo que praticamos que não seja de acordo com a vontade de Deus, isso estará sendo tratado, trabalhado. Claro que não será algo que acontecerá de imediato. Nós temos de imediato na nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus, a justificação. Ao recebermos Jesus como Salvador, Cristo leva de sobre nós a condenação do nosso pecado. Ele nos transforma em aptos para estarmos na presença de Deus. Ele nos concede o privilégio de termos a segurança de salvação, de vida eterna, de graça por meio da fé. Mas a nossa vida, a partir daí, começa a transcorrer num determinado processo. É o processo da santificação, onde nós vamos fazendo com que se cumpra em nós o que está dito lá no livro de Provérbios. Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos dizer juntos? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz de Cristo na nossa vida vai afugentando as trevas. E o que é necessário em nós é que estejamos na busca de que isso se realize cada dia mais na nossa vida. O apóstolo Paulo vai afirmar a respeito de si mesmo. Paulo, que é esse? Eu tenho compartilhado já com a igreja que tive um professor no seminário que chamava Paulo do Paulão, né? Porque exerceu um ministério extraordinário. Ele é responsável pela escrita de quase a metade dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 13 são escritos pelo apóstolo Paulo. Ele que expandiu o evangelho desde a região ali da Palestina, de Jerusalém, particularmente de Antioquia, até Roma. Mas Paulo, a respeito de si mesmo, vai dizer: eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, deixando as coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio
do chamado de Cristo Jesus na minha vida, é o que diz o apóstolo Paulo. A nossa vida, então, é este processo em que a gente busca a perfeição. E acho interessante que naquele mesmo texto, o texto que citei agora é de Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Mas no versículo 15 ele vai dizer: todos quantos já somos perfeitos, prossigamos a partir do ponto que já alcançamos. Eu acho estranho porque ele diz: eu não julgo que tenha alcançado a perfeição, e depois ele vem e diz: nós que somos perfeitos. Como é? Ele alcançou a perfeição ou não alcançou a perfeição? Somos perfeitos ou estamos ainda sem alcançar a perfeição? E eu entendo que o ensino que o apóstolo Paulo quer trazer nesse texto é de que a perfeição que Deus requer de nós, porque nós somos imperfeitos, nós temos essa tendência para o pecado, veremos logo em seguida, mas a perfeição que Deus requer de nós é que estejamos caminhando para a perfeição, buscando essa perfeição, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele então, o apóstolo João apresenta que nós precisamos cultivar comunhão com Ele, para que as trevas possam ser expulsas de nós, e Ele nos faça então, através da nossa comunhão com Ele, andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, isto será uma consequência desta comunhão. Não é um pré-requisito para a comunhão. Deus não requer que sejamos perfeitos primeiro para que tenhamos comunhão com Ele. Ele requer que tenhamos comunhão com Ele para que possamos caminhar para a perfeição. Se mantemos comunhão com Ele, estaremos trabalhando na nossa vida aquilo que é necessário. D.L. Moody, grande pregador do século XIX, ele tinha uma frase que é muito conhecida e que diz, ele segurando a Bíblia diz assim: ou este livro me fará deixar o pecado, ou o pecado me fará deixar este livro. Ou este livro me faz confrontar a mim mesmo diante da realidade do pecado e buscar então me afastar dele, ou então eu vou ter medo, vergonha de abrir este livro, eu não vou querer que aquilo que eu pratico esteja sendo trazido à luz por este livro. A comunhão com Deus nos faz andar na luz. E ele diz que temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele menciona 2 vezes nesse texto a purificação do pecado. E esta purificação do pecado diz respeito a esta caminhada de santificação, em que nós vamos conseguindo retirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, e vamos buscando caminhar cada vez mais próximos a Ele. Aí vem uma segunda afirmação falsa que podemos levantar. É interessante notar que, a partir da metade desse capítulo, são 10 versículos, os 5 últimos versículos começam com uma condicional: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí ele faz mais uma afirmação: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É a segunda mentira. Perdoa os nossos pecados. E coloca até mais aquilo que
nós, para sermos perdoados dos nossos pecados, devemos estar dispostos a perdoar os demais. Aí está também uma grande área onde podemos estar cometendo pecado, na falta de perdão. E de como o Novo Testamento apresenta a necessidade de perdoar. De que a gente não precisa esperar que o outro peça, a gente já perdoa por iniciativa nossa. Caso contrário, a gente mesmo é que fica se martirizando pelo erro dos outros. Uma outra pessoa errou, nos machucou, nos feriu, e a gente fica, toda vez que lembra do fato, a gente tem raiva, a gente tem a mágoa, e aquela mágoa vai machucando a gente mesmo. A falta de perdão, alguém já disse que é como se a gente tomasse um veneno e quisesse que o outro morresse. A gente é que está inserindo o veneno, né? E a gente espera que o outro passe mal. O perdão de iniciativa própria, voluntária. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Precisamos então confessar os nossos pecados, enumerando esses pecados. O Espírito faz com que lembremos de cada um e possamos confessar. E ao confessar, podermos nos arrepender, mudar de atitude. Não adianta apenas confessar, mas confessar e pedir a ajuda de Deus para a mudança de prática, a mudança de atitude. O Senhor Jesus disse que nós podemos orar assim. Nessa mesma oração, o Senhor Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E então podemos pedir a ajuda de Deus para isso. E então recebemos perdão e purificação de toda injustiça. Perdão para que estejamos em paz com Deus. E Deus continua trabalhando em nós aquilo que é necessário para a purificação de toda injustiça. E aí entra a terceira afirmação falsa que podemos fazer a respeito de nós mesmos. E lá no versículo 10, ele vai dizer: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós não apenas temos a natureza do pecado, não apenas temos a atração para o pecado, mas o que esse texto está dizendo é que, cotidianamente, a nossa vida é marcada por erros. E cometemos, às vezes, coisas que não gostaríamos de ter cometido. Cometemos e de imediato nos arrependemos, né? Vemos a besteira que fizemos. Mas termos a consciência de que, mesmo depois de 10, 20, 30, 50 anos de evangelho, mas precisamos continuar com o mesmo propósito. Esse propósito de seguir a Cristo, buscando ser iguais a Ele. De tal maneira que aquilo que ainda permanece em nós, ou até coisas adquiridas no caminho. Às vezes podemos ter adquirido alguma coisa mesmo na vivência de igreja. Um exemplo disso é quando, ao vermos o pecado de outra pessoa, a nossa iniciativa, que pode ter dois lados, a gente pode fazer o que é correto quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de brandura, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ele diz que a gente deve chegar junto e ajudar aquela pessoa na caminhada. A pessoa está andando pelo caminho errado, ajude a encontrar o caminho certo. Como é bom quando a gente está num lugar desconhecido e de repente a gente faz uma pergunta e diz: esse é o caminho para tal lugar? E lembro de certa vez em que a resposta da pessoa foi assim: não, o senhor deixou esse caminho
30 quilômetros para trás, né? E então foi necessário voltar de outra feita 54 quilômetros atrás. Tem que voltar tudo. Não tem outro jeito, não tem corte de caminho, tem que voltar tudo. Alguém que ajudou a chegar no caminho certo. E precisamos ser esses que, ao ver o erro, possamos estar chegando junto, dando o ombro de apoio para que a pessoa possa caminhar. Mas, por outro lado, podemos optar por atirar pedras. E então, olha o que é que fulano fez. Olha como fulano está errado. Olha, isso é exemplo de vida que alguém possa ter. Isso é maneira de agir. E aí a gente não se contenta nem em ficar apenas pensando nisso. A gente prefere comentar isto com outra pessoa. Mas o que a palavra diz é: venha e ajude. Então, na nossa vida, passamos por todas essas circunstâncias que podem conter o pecado e que precisamos estar confessando este pecado. No processo de santificação, leitura da palavra, oração, comunhão com Deus. Lembrando que ele não ficou apenas naquele horário separado, mas aquilo de que nos alimentamos na sua palavra é que vai nos manter em comunhão em cada instante do nosso dia. E vai servir do alimento necessário para o que o dia nos reserva. Esse texto fala de Cristo, esse texto fala de vida, esse texto fala de comunhão, esse texto fala de alegria completa. O propósito de Deus é a alegria completa no nosso viver. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando passamos por problemas muito sérios, quando atravessamos perdas, mas a própria comunhão com Deus vai alimentando o nosso espírito, de tal maneira que podemos continuar na caminhada, podemos nos levantar, podemos olhar para cima, podemos olhar para frente, sabendo que não estaremos sós, mas Deus está do nosso lado por meio do seu Espírito. Aquilo que o hino que aprendemos diz, que a gente olha para dentro e encontra um rio. O Espírito preencheu um grande vazio em nós. E estamos preparados para a caminhada da vida. O apóstolo João é considerado o apóstolo do amor. O discípulo amado por Jesus. Não que ele fosse mais amado do que os outros, mas talvez ele amasse mais do que os outros, e então tinha uma aproximação maior com Jesus. E nessa aproximação, o que ele transmite para nós, é que o que há de mais importante para a nossa vida, é a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho. Estaremos andando na luz, buscando andar na luz como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, ao invés de atirar pedras, né? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado temos todos, cada um de nós. Eu preciso estar na presença de Deus todos os dias, colocando diante dele a vida como algo que precisa de avaliação. Houve um homem na Bíblia que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Seu nome é Davi. E Davi vem a dizer, numa oração belíssima: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos,
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sempre teremos algo que precisa ser aperfeiçoado na nossa vida, algo que precisa ser trabalhado na nossa vida, e precisamos estar fazendo como Davi, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a cada um de nós neste propósito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque a tua palavra revela quem nós somos. Ela nos mostra o quanto precisamos de ti, do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia. Louvamos o teu nome, Pai, porque ao confessarmos os nossos pecados, tu ofereces o perdão de pecados, nos acolhes, nos recebes, nos auxilias na caminhada. E é por isso, Pai, que nesta manhã colocamos-nos diante de ti, com o propósito de sermos espelho da tua luz. Assim, Senhor, retira de nós aquilo que não é do teu agrado, que possamos estar a cada dia caminhando mais perto de ti, e que assim a tua luz seja vista em cada um de nós. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.